Qual é o segredo que está por trás de pessoas que parece que quando chegam para falar, todo mundo para olhar? Às vezes você não está nem escutando o que essa pessoa está falando, mas a gente olha de longe, num grupo de pessoas você consegue saber quem é aquela que parece que é o centro das atenções. Já percebeu que tem gente que, por mais que tenha muito conhecimento técnico sobre algo, essa pessoa parece que não consegue reter a atenção dos demais? Você provavelmente já teve na escola, na faculdade, um professor que sabia muito, mas a aula dele era meio chata, a gente não conseguia prestar atenção, eu lembro de alguns. E ao contrário, tinham aqueles que de repente estavam no meio de uma aula, eles conseguiam manter a gente ali conectado, interessados. Qual que é a mágica por trás disso que faz com que muitas vezes alguns charlatões se aproveitem e simplesmente utilizem dessa habilidade comunicacional para vender e falar de coisas que lá no fundo nem são tão boas assim? Então, qual será a mágica por trás dessa comunicação? Bom, em primeiro lugar, se você não me conhece, me chamo Diego Gil. Meu objetivo aqui é fazer sim, você performar mais, ganhar mais dinheiro e lógico ter mais tempo para viver uma vida que vale a pena, uma vida que 1% das pessoas só conseguem viver. Toca aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que toda terça e quinta às 19 horas eu estou trazendo um vídeo novinho aqui para você. E deixa eu começar a desmistificar para você essa mágica. E ela começa num fato muito interessante. Talvez você, num momento que você queria fazer algum tipo de trabalho, uma entrega, uma palestra, que você estava nervoso, a primeira coisa que você queria é saber o que você ia falar. Lógico, dominar o que você fala faz você ficar mais seguro. Mas e se eu te falar que essa é a parte menos importante de quem vai realmente se comunicar? Por incrível que pareça, o que representa 55% de uma comunicação é a tal da linguagem não verbal. O que significa isso, Diego? A maneira como você se expressa, como as suas mãos acompanham a sua expressividade, talvez a forma que você se vista, a maneira que você se move, senta, fala, anda. Prestem atenção numa coisa muito importante. Já viram em algum lugar que você chega, você não precisa estar ouvindo o que alguém está falando, mas você vê uma pessoa se expressando e parece que há uma dança, há uma coerência entre as expressões e como as mãos acontecem. Às vezes ela pode estar falando uma coisa amorosa e olha como sem querer eu já abaixei aqui as minhas costas, as minhas mãos estão voltadas com a ponta da palma para cima. É diferente quando eu quero impor alguma coisa, que meu queixo sobe, minha mão desce, a minha postura dá uma levantada. Diego, então tudo isso é treinamento, é técnica? Eu já vou te explicar como é que você faz isso. Não é treinamento, não é decorar, não é virar um ator. Mas entendendo que 55% da comunicação não verbal, você já vai prestar atenção por que tem muita gente boa no Instagram que não tem audiência e não vende nada para ninguém. Porque não entende que atrás de mim esse leão não é por acaso, esse globo não é por acaso, a embalagem da Rolex aqui não é por acaso, o meu boné é de 1%. Tudo é pensado, são símbolos, comunicam, meu terno sob medida, abotoadura. Tudo isso faz com que você, mesmo que não ouvisse o que eu falo, tivesse uma percepção de valor aqui. Então, quando você não percebe que a sua imagem é tão importante e, aliás, mais importante do que você sabe, você não vai entender essa frase, não basta ser bom, tem que parecer. Em primeiro lugar, você pode ser muito bom. Se você não parecer, você não começa em lugar nenhum. Às vezes é mais fácil você começar parecendo e de tanto errar você vai se tornar bom em algum momento. Então entenda, não sou eu que defini isso, mas não basta ser bom, tem que parecer. E nesse âmbito que você já entende que a postura, a vestimenta, as expressões, tudo comunica, você sabe que depois da linguagem não verbal é mais importante? 38% da comunicação depois da linguagem não verbal é o tom de voz. Você consegue perceber que agora que eu deixei a minha voz um pouco mais grave, ela passa uma comunicação diferente? Talvez se eu quisesse reter a sua atenção de uma outra forma, gesticulando menos, trabalhando com mais pausas as minhas falas, eu mudo completamente o tipo de conteúdo que eu estou construindo. E de novo, Diego, eu preciso ser um ator. Calma, já vou falar sobre isso, mas o monotom, o mesmo volume, o mesmo tom, ele acaba cansando as pessoas. O professor que dá aula sentado
não retém a atenção de ninguém. Ele se mexe, ele fala mais alto, ele chama você. É como um bom palestrante. Então não é mais sobre o que eu falo, é como. E você viu a coisa? Até agora, 55% linguagem não verbal, 38% tom de voz, só sobrou o quê? 7%. E o que é 7%? Aí sim, o que você fala, o conteúdo. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas têm medo, eu não sei o que eu vou falar. Não é tão importante. E não que você vai falar uma coisa que não tenha sentido. Você deve ter preparo, até porque uma pessoa que não sabe o que vai falar, ela não vai perdurar em lugar nenhum. Mas a sua evolução, a retenção de atenção, que é o ativo mais importante hoje do século, veja numa mídia social, se você não sabe, só no Instagram da vida as pessoas rolam, em média, o tamanho de 3 Cristo Redentor ali, ó, só para você entender. Olha como é que reter a atenção é importante das pessoas. Então sim, a retenção da atenção, ela vem da linguagem não verbal, do tom de voz, e lógico, um conteúdo que agrade, ok, mas está longe de ser a sua preocupação maior. Agora, Diego, você falou que eu preciso ter coerência com relação às minhas mãos, às minhas expressões, o tom da minha voz, e eu não posso ser um ator. Então presta atenção, cara. Sabe o que você precisa? Ser você. Ter coerência emocional. O que é ter coerência emocional? Cara, se eu tô com raiva, eu vou falar com raiva. Eu vou gesticular mais, eu vou acelerar minha fala, eu vou me mexer, eu vou estar indignado, a minha pupila dilata. Eu não preciso criar um personagem. Da mesma maneira, se eu estiver tendo uma fala séria, a gente acaba tendo um pouco mais de conexão, mais tranquilo. Você não vai falar num relacionamento amoroso de uma forma que você não respeite a sua mulher. Tenho certeza que você que me assiste é um cara educado, você, minha amiga que me assiste. Então, quando você despreocupa-se do que os outros vão pensar de ti, você começa a ter uma fala onde a emoção que você traz através daquilo que você está informando naturalmente gera uma coerência. Olha que coisa interessante. Então, meu amigo, quer ser um bom comunicador? Banca quem você é, para que você cada vez mais ignore, por exemplo, o fato como eu, que nesse momento fala para uma câmera, que num primeiro momento foi extremamente desconfortável. Hoje é como se você estivesse aqui sentado, conversando olho no olho contigo. Então, esse treino, essa leveza e esse músculo mental de não se importar com o que o outro pensa é o que vai fazer com que você tenha uma comunicação, não é perfeita, mas perfeita para você, cara. E isso sim faz a diferença. Eu não estou falando que não hajam estudos para que a sua imagem possa ser estrategicamente pensada, arquétipos, mas lá no fundo eu boto tudo isso em segundo plano, porque criar um personagem, criar alguma coisa que limite o meu eu verdadeiro, para mim não funciona. Honestamente, já estudei sobre arquétipos, acredito no estudo, mas se você perguntar para mim, você baseia a sua comunicação em algo técnico dessa maneira? Não, mas você tem um estilo meio amante, Diego, que é um jeito de falar, ou dominante, porque você tem ali o governante, né, que é um arquétipo forte. Cara, esse sou eu. Eu não tô sendo assim porque eu acho que o meu público quer que eu seja, mas não sou tolo de também não entender que eu preciso buscar o que a pessoa deseja enxergar em mim e buscar uma interseção em quem eu sou. Aí sim, você consegue crescer, gerar um ativo de valor sobre quem você é, porque eu acredito que no mundo de hoje, cada vez mais, as pessoas primeiro compram quem você é, depois o que você faz. Gostou do vídeo? Faz sentido? Então, se considera já inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa parar de querer ser personagem, ser técnico demais e fluir com a própria verdade de quem és. Um abraço para você, até o próximo vídeo.